Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Professor Marcos Miguel. Nessa videoaula iremos resolver juntos um problema que caiu na IMO, a Olimpíada Internacional de Matemática. Vamos ao enunciado do problema. Sejam A e B dois números inteiros positivos, tais que AB mais 1 divide A ao quadrado mais B ao quadrado. Ele pede para mostrar que o quociente de A ao quadrado mais B ao quadrado por AB mais 1 é um número quadrado perfeito, ok? Então, se A e B são dois inteiros positivos, se o AB mais 1 divide A2 mais B2, o problema pede para mostrar que esse quociente entre o A2 mais B2 e o AB mais 1 é um número quadrado perfeito. Portanto, é um problema na área de teoria dos números, certo? Vamos à solução deste problema. Inicialmente, vamos supor o seguinte, que o quociente que ele pede para mostrar que é um quadrado perfeito, vamos denominá-lo de K. Então, seja A ao quadrado mais B ao quadrado dividido por AB mais 1, vamos supor que ele é igual a K. E aí veja, como A e B são inteiros positivos, a gente pode afirmar que esse K é um número natural, não nulo, ok? Então, daria inteiro positivo também o quociente de A2 mais B2 por AB mais 1. Bom, manipulando essa igualdade, fazendo o produto dos extremos igual ao dos meios, a gente vai ficar com A ao quadrado menos K vezes B vezes A mais B ao quadrado igual a K, certo? Então, manipulando essa igualdade, nós obtemos essa aqui. Agora, vamos supor por contradição, note que o que a gente quer mostrar é que K é um número quadrado perfeito. Aí eu vou supor por contradição que esse K não é um número quadrado perfeito. Então, inicialmente, suponha que K não é quadrado perfeito. Aí, agora vamos tentar estimar qual seria o tamanho desse K, né? Se eu estou supondo que ele é... Se eu sei que K é um natural não nulo, e agora eu estou supondo que ele é um quadrado, um número que não é quadrado perfeito, certo? Então, nós sabemos estimar o valor dele. Note que K ele é maior ou igual que 2, pois ele é um natural não nulo, e como eu estou assumindo que ele não é quadrado perfeito, ele é diferente de 1, certo? Logo, o K é no mínimo 2. Outra coisa que eu vou supor também é que AB seja AB, esse par ordenado AB, eu vou dizer que AB é o menor par. Eu vou dizer que AB é o menor par. Esse menor par aqui vamos colocar entre aspas, porque fica estranho dizer que o par ordenado é o menor par, tá certo? Entenda que quando eu digo que ele é o menor par, ele é o menor par com as menores coordenadas, né? Tal que ele é o menor par, tal que isso aqui aconteça. A2 menos K vezes A vezes B mais B ao quadrado é igual a K, que é a igualdade lá do início da solução, ok? Então, eu estou supondo que AB é o menor par, tal que isso aqui aconteça. Agora vamos tentar estimar o tamanho do A em relação ao B, ok?
Lembrando que o par AB é o menor par, tal que aquela igualdade lá do início da solução, ela acontece, certo? Então, vamos agora tentar estimar o tamanho do A em relação ao B. Então, inicialmente, suponha que o A é maior ou igual ao B, tá? Então, não esquece que com isso eu estou tentando estimar o valor do A em relação ao B. Ok? Aí vamos supor o seguinte inicialmente: se A for igual a B, o que é que a gente vai ter se supor que o A é igual ao B? Se o A for igual ao B, se a gente volta lá naquela igualdade, qual era a igualdade? A ao quadrado menos K vezes A vezes B, mais B ao quadrado igual a K. Aí eu estou supondo que o A ele é igual ao B. Então, fazendo a troca, nós vamos ter o seguinte, que A ao quadrado menos K. Como A é igual a B, aqui vai ficar A ao quadrado, por exemplo, mais, trocando B por A, fica A ao quadrado, isso aqui é igual a K. Continuando, eu posso, nessas duas primeiras parcelas aqui, aliás, vamos juntar A2 com A2, vai ficar 2A2, menos K vezes A ao quadrado, isso aqui vai dar igual a K. Aí com isso, a gente conclui que o K ele é igual a, botando A ao quadrado em evidência, vai ficar A ao quadrado, que multiplica 2 menos K. Como o K ele é maior ou igual que 2, percebam que se o K for 2, isso aqui vai zerar. E se o K for maior do que 2, isso aqui vai dar um número negativo. Então, sabendo que o K é maior ou igual que 2, lá do início, isso aqui é um número que vai dar zero ou negativo. Isto é, isso é um número que é menor ou igual que zero, certo? Então, a conclusão disso aqui é que o K ele é menor ou igual que zero. Portanto, isso aqui é um absurdo porque a gente viu lá no início que, supondo que o K não é quadrado perfeito, a gente concluiu que ele tinha que ser no mínimo 2. Então, isso aqui é uma contradição, tá certo? Então, isso significa o quê? Isso significa que o A ele não pode ser igual ao B, ok? Aí, como a gente supôs que o A é maior ou igual que o B e o A não pode ser igual ao B, aí qual é a conclusão disso? A conclusão disso é que o A ele tem que ser maior do que o B, ok? E aí o A sendo maior que o B, vamos ver o que é que vai acontecer voltando lá na nossa igualdade. Então a igualdade é A2 menos K vezes A vezes B, mais B ao quadrado, isso aqui igual a K, certo? Então voltando à nossa igualdade, observe que essa igualdade ela pode ser encarada como sendo uma equação do segundo grau em A ou em B, tá certo? Então, se eu olhar para essa igualdade como sendo uma equação do segundo grau em A, por exemplo, arrumando ela ficaria assim, ó, A ao quadrado menos K vezes B vezes A mais B ao quadrado menos K igual a zero, ok? Portanto, eu estou olhando para essa equação como sendo uma equação do segundo grau em A. Vamos assumir que A e A1 são as raízes dessa equação, certo? Então, A e A1 são as raízes da equação. Agora, o que é que se pode dizer sobre a soma dessas raízes? Note que A mais A1, sendo a soma das raízes, isso pode ser calculado. É só pegar menos o B da equação e dividir pelo A. O B é menos K vezes B e o A é igual a 1. Quando eu calcular a soma das raízes, vai dar K vezes B.
Aí note que como a soma A mais A1 é K vezes B, ora, eu sei que A é um número inteiro positivo. B também é inteiro positivo e o K a gente sabe que ele é um número natural não nulo que vale no mínimo 2. Então, A é positivo, K vezes B também é um inteiro positivo. Então, conclusão, o A1 ele vai ser um número inteiro, certo? Então, temos que A1 pertence ao conjunto dos inteiros. Tá claro? Então, as duas raízes dessa equação são números inteiros. Agora, vamos tentar estimar o valor do A em relação a K vezes B, certo? Então, vamos supor que o A ele é maior que K vezes B. Então, supondo que o A é maior que K vezes B, o que é que a gente vai ter? Porque aqui a gente sabe que o A mais A1 ele é K vezes B, certo? Aí disso eu concluí que o A1 é um número inteiro. Agora eu estou supondo que o A ele é um número maior que o K vezes B. Aí o que é que a gente pode deduzir dessa desigualdade? Então, vamos para uma outra folha aqui. Observe que supondo que o A é maior que K vezes B, a gente vai concluir o seguinte, voltando lá na nossa igualdade, temos A2 menos K vezes A vezes B, mais B ao quadrado, igual a K. E lembre, a gente está supondo que o A ele é maior que K vezes B. Então, vamos fatorar essas duas primeiras parcelas, botando o A em evidência. Aí temos A que multiplica A menos K vezes B. Isso aqui somado com B ao quadrado vai ser igual a K. Aí note que essa igualdade está me dizendo que o K, veja, se você ler de trás para frente, ela diz que o K vale A que multiplica A menos KB mais B ao quadrado. Aí com isso você deduz que o K ele é maior que A mais B ao quadrado, ok? Porque lembre que eu estou supondo, né, na folha anterior, na última linha da folha anterior, que o A é maior que K vezes B. Se o A é maior que K vezes B, então se a gente retirar essa diferença aqui, ela vai valer no mínimo 1, porque A sabemos que é um inteiro positivo, B é inteiro positivo e K é um natural maior ou igual que 2. Então essa diferença aqui, se o A for maior que KB, ela é no mínimo 1. Se ela é no mínimo 1, tá certo? Então com certeza o K que está do lado direito da igualdade, ele vai ser maior que A mais B ao quadrado, ok? E aí, uma vez o K sendo maior que A mais B ao quadrado, e eu estou supondo que o A é maior que KB, então eu coloco no lugar do A, K vezes B, né? E aqui eu repito o B ao quadrado. Então, A mais B ao quadrado é maior que K vezes B mais B ao quadrado, já que a gente supôs que o A ele é maior que K vezes B. Aí essa desigualdade aqui nos diz o quê? Nos diz que K, tá certo? Lá no início dela eu tenho K, ele é maior que K vezes B, tá certo? Isso aqui está nos dizendo que o K é maior que K vezes B. Porque se o K ele é maior que K vezes B mais um número positivo, então com certeza o K é maior que K vezes B. Só que isso aqui é um absurdo, né? Porque se a gente dividir por K, a gente iria concluir que o B é um inteiro menor do que 1. Aí isso contradiz a hipótese do enunciado que diz que B é um inteiro positivo, certo? Então aqui chegamos a mais um absurdo. Só que a gente chegou a esse absurdo supondo que o K era o A, aliás, né?
A gente supôs que o A era maior que K vezes B. Logo, se o A não é maior que K vezes B, eu vou supor agora que o A ele é igual a K vezes B. Então, se A for igual a K vezes B, temos. Só recapitulando, né? A gente supôs que o A é maior que K vezes B. Aí, supondo que o A é maior que K vezes B, a gente chega nesse absurdo aqui. Aí, se ele não pode ser maior, eu vou supor agora que ele é igual para ver o que é que a gente conclui. Então, supondo agora que o A é igual a K vezes B, temos. Aí, se o A é K vezes B, vamos voltar lá na nossa igualdade. A gente sabe que A ao quadrado menos K vezes B vezes A, somado com B ao quadrado menos K é igual a zero, né? Que é aquela equação do segundo grau em A. Aí, se eu supor que o A é K vezes B e substituir, a gente vai ter que A ao quadrado menos K vezes B, que é igual a vezes A vai dar A ao quadrado. Isso aqui mais B ao quadrado menos K vai ser igual a zero. Aí, note que daqui segue, né, que B ao quadrado menos K tem que ser igual a zero. E daí, se B ao quadrado menos K é zero, significa que K é B ao quadrado. Aí isso é também um absurdo. Por quê? Porque a gente supôs que K ele não é um quadrado perfeito. No início da solução a gente assumiu isso, que o K não é quadrado perfeito. Então, se a gente supõe que o A é K vezes B, né, a gente chega também a uma contradição, ok? Então, temos aqui mais um absurdo. E aí, se o a gente veja, o absurdo anterior a esse veio do fato de eu supor que o A era maior que K vezes B. Aí caímos naquele absurdo, né, que o K era maior que K vezes B. Agora eu admiti que o A é igual a K vezes B. Aí o A sendo K vezes B também nos dá um absurdo. Então só sobra o que agora? Sobra a seguinte conclusão. Logo, o A ele vai ser menor que K vezes B. Aí vamos ver o que é que a gente pode deduzir disto, ok? Então agora a gente sabe, né, que o A ele é menor que K multiplicado por B. Aí voltando à equação do segundo grau do problema, A2 menos KB vezes A mais B ao quadrado menos K igual a zero. Essa é a nossa equação, tá certo? Vamos voltar para a soma das raízes. A soma das raízes, a gente sabe que as raízes são A e A1, e a soma das raízes a gente sabe que é K vezes B, né? Então, sabendo isso, qual é a conclusão aqui? Que se a soma das raízes é K vezes B, e a gente está supondo, né, que o A ele é menor que K vezes B, né? Qual é a conclusão que a gente tira disso? A gente tira a seguinte conclusão, que o A, esse A aqui, ó, ele vai ser menor que o A mais o A1, ok? O K vezes B é a soma das raízes. A mais A1 é igual a KB, a K vezes B. E a gente sabe que o A é menor que K vezes B. Juntando essas duas informações, o que é que a gente conclui? A gente conclui que o A ele é menor que A mais A1, ok? O que foi feito aqui foi o seguinte, eu tenho que o A é menor que K vezes B, e K vezes B é a soma das raízes, né? Então eu peguei a soma das raízes e substituí aqui, ó. Aí com isso a gente tem que o A ele é menor que a soma das raízes, que é A mais A1. Então, com isso aqui, a gente conclui o seguinte, que A1 ele vai ser um número natural,
Porque vocês lembram que teve um momento que a gente concluiu que A1 era um número inteiro, né? Se você voltar um pouco o vídeo, você vai ver lá que quando A1 aparece pela primeira vez, que é quando eu assumo que A e A1 são as raízes dessa equação do segundo grau, a gente viu lá que o A era um número inteiro, sabendo que ele é inteiro, né? Ele poderia ser um inteiro positivo ou negativo, até mesmo zero. Mas aí, com essa desigualdade aqui, né? Você vê que o A1, se você cancelar com A, o A1 ele é um número maior do que zero. Portanto, ele vai ser um número natural, certo? Um inteiro positivo também, já que ele é maior do que zero. Tá ok? Aí vamos continuar a solução. Vamos voltar, vamos sempre estar voltando para essa equação, né? Que é a única equação que a gente tem. Então eu vou voltar para essa equação agora para analisar o produto das raízes dela, certo? Então voltando na equação, a equação ela é A2 menos K vezes B vezes A, somado com B ao quadrado menos K igual a zero. Aí vamos agora analisar o produto das raízes dessa equação. Ora, as raízes eu venho supondo desde o início que são A1 e A, né? A e A1. Então, o produto das raízes, a gente sabe que é o C da equação dividido pelo A. O C é B2 menos K e o A é igual a 1. Logo, o produto das raízes vai ser B ao quadrado menos K. Agora, note que como A é um inteiro positivo e agora, anteriormente, a gente concluiu que o A1 também é inteiro positivo, logo, esse produto das raízes será um número positivo. Aí, com isso, a gente conclui que o B ao quadrado ele é um número maior ou igual que o K, passando o K para o lado direito desta desigualdade, certo? Então, o tamanho do K em relação ao B ao quadrado é que o B ao quadrado ele é maior que o K. Agora, voltando aqui no produto, observe que você tem que A vezes A1, ele é B ao quadrado menos K. Agora vamos isolar a raiz A1 nessa igualdade aqui. Então, se eu isolar a raiz A1 nessa igualdade, a gente vai ficar que A1 é igual a B ao quadrado menos K dividido por A. Só que comparando B ao quadrado menos K com A ao quadrado menos 1 sobre A, que desigualdade ou igualdade a gente vai ter aqui? Veja que eu troquei, né, o B ao quadrado por A ao quadrado e o K por 1. Né? A gente sabe que o tamanho do A em relação ao B, né? A gente sabe que lá do início que o tamanho do A em relação ao B é que o A ele é maior do que o B. Então eu troquei o B ao quadrado por um cara que é maior do que ele. E a gente sabe também que o K ele é maior do que 1. Ora, se o K é maior do que 1, então menos 1, o K a gente sabe que ele é maior do que 1, certo? Se o K é maior do que 1, se você multiplica essa desigualdade por menos 1, você vai ter que menos K ele é menor do que menos 1. Então a gente trocou o B ao quadrado por um número maior que ele e trocou o menos K também por um número maior do que ele. Então a desigualdade que cabe aqui é o sinal menor que, tá certo? E aí isso claramente, né? A ao quadrado menos 1 dividido por A claramente é um número menor do que o A. Aí com isso, se você olhar o início e o final dessa desigualdade, você conclui o quê? Você vai concluir que o A1 ele é menor do que o A.
Ora, qual é a conclusão disso? A conclusão disso é que, vamos escrever assim, com isso, acabamos de encontrar, com isso encontramos um novo par que seria o par A1B. Note que aquele par lá, ordenado lá do início, que eu suponho ser o menor tal que aquela igualdade aconteça, era o par AB, né? Só que agora eu encontrei um número menor do que A que satisfaz a mesma coisa. Aí com isso, a gente acaba de encontrar um novo par A1B, tá certo? Que é um novo par A1B, né? Com A1, melhor dizendo, menor do que A, tal que aquela igualdade acontece, né? E que igualdade é essa? A igualdade é A2 menos K vezes A vezes B mais B ao quadrado igual a K. Agora isso, veja que contradiz a escolha daquele menor par lá do início da solução. Então, com isso, contradizendo a escolha inicial do par AB, certo? Porque a gente assumiu que o par AB era o par de menores coordenadas, né? Tal que essa igualdade é válida. Só que eu acabei de encontrar um novo par com menores coordenadas do que essa, que é o par A1B, ok? Aí isso leva a uma contradição, né? Mas essa contradição é gerada, né? Porque a gente supôs no início da solução que K não é um número quadrado perfeito. Aí com isso, né? Assim, temos que K é quadrado perfeito. Aí com isso a gente termina a solução, né? Só basta agora arrumar o argumento final, certo? O argumento final é que logo se A e B são inteiros positivos e AB mais 1 divide A2 mais B2, então o quociente A2 mais B2 por AB mais 1 é um número quadrado perfeito. Aí com isso nós concluímos a solução do problema, ok? Aí note que é um problema na área de teoria dos números, não é um problema muito simples, né? Porque você tem que pensar em vários detalhes ao longo da solução, mas está aí, né? A solução como a gente queria. Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até a nossa próxima videoaula.